E aí galera, beleza? Aqui é a professora Soraya e hoje nós vamos estar começando o conteúdo de Biologia Celular. Vamos falar neste vídeo a respeito de estrutura da membrana, mas antes vamos revisar alguns pontos importantes a respeito das células. Toda célula necessariamente vai apresentar duas estruturas. A membrana, responsável por revestir e proteger a célula, além de selecionar tudo o que entra e que sai da célula, e o citoplasma, que corresponde justamente à parte interna da célula. É aqui no citoplasma onde nós vamos ter a diferenciação entre vários grupos celulares. Algumas células, um grupo de células específico, na verdade, vai apresentar, dentro do seu citoplasma, compartimentos internos também delimitados por membrana, dentre eles o núcleo, que vocês já devem conhecer bem. Outros grupos de células, entretanto, não vão apresentar esses compartimentos internos, possuindo apenas membrana e citoplasma. Então, esse grupo de células mais complexas, cujo citoplasma é mais organizado, digamos assim, é compartimentalizado, são conhecidas como células eucariotas. Enquanto que as células que não apresentam esses compartimentos são as famosas células procariotas. Talvez não tão famosas assim. Beleza? Nós vamos começar essa jornada literalmente de fora para dentro. Vamos iniciar aqui através da membrana, depois nós iremos adentrar no citoplasma e vamos terminar aqui no núcleo, ok? A membrana plasmática, que está sendo representada aqui por esta parte, azul, laranjinha e azul novamente, ela é formada por um tipo de biomolécula muito especial que são os lipídios. Não qualquer tipo de lipídio. Esses lipídios são moléculas que, digamos assim, possuem alguns probleminhas psicológicos. São moléculas de caráter conhecido como anfipático. Que diabo é anfipático? Essas moléculas, elas têm, digamos assim, dupla personalidade. Uma parte da molécula, que eu representei aqui por essa bolinha, que nós chamamos de cabeça, possui natureza polar. O que é que isso significa? Que ela quer estar perto da água. Já as caudas, que são essas duas perninhas aqui, elas vão possuir uma natureza completamente oposta, que é a natureza apolar. Significa que elas não querem ver a água, mas nem pintar de ouro, ok? Quando você organiza esses lipídios dentro da membrana, na verdade esses lipídios eles vão se organizar sozinhos de uma maneira muito interessante, formando o que a gente chama de bicamada. Bi significa dois. Ou seja, você vai ter uma camada de lipídios aqui em cima e uma camada de lipídios aqui embaixo. Por que eles se organizam dessa forma? Aqui na parte de cima você vai ter o meio extracelular que é cheio de água. E na parte de dentro da célula você também vai ter um ambiente cheio de água. Então as cabeças polares dos lipídios ficam voltados para os ambientes aquosos, ou seja, a parte de fora e a parte de dentro da célula, enquanto que as caudas apolares ficam protegidas aqui no meio da membrana. Dessa maneira, todo mundo fica feliz. O fosfolipídio ele satisfaz as suas duas naturezas. A natureza polar, que vai querer estar perto da água, e a natureza apolar, que não quer ver a água de jeito nenhum. Além dos lipídios, nós vamos encontrar ainda outros dois grupos de biomoléculas. As proteínas, que vão estar presentes na membrana basicamente de duas formas. O que nós chamamos de proteínas periféricas e as chamadas proteínas integrais. A proteína periférica ela vai estar ancorada a um fosfolipídio ou a um carboidrato ou a outra proteína em uma das faces da membrana, ou na camada externa ou na camada interna. Então aqui nós temos uma proteína periférica externa e uma proteína periférica interna. Já a integral, ela literalmente atravessa a membrana de um lado ao outro. Essas proteínas integrais elas vão estar relacionadas com o processo de transporte. Então, elas vão estar trabalhando no transporte de substâncias através da membrana. A outra estrutura que nós vamos ter aqui é o chamado glicocálix. O glicocálix ele vai possuir natureza lipídica. Como assim? Você vai ter aqui carboidratos. Beleza? Então, os carboidratos eles vão estar construindo essa estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix, assim como as proteínas periféricas, vão estar trabalhando em uma coisa chamada sinalização. Como assim? Eles vão sinalizar, eles vão identificar
tudo que está acontecendo na parte externa da célula e a célula vai poder assim entender qual ambiente onde ela se encontra, o que está acontecendo ali ao redor dela, ok? A gente vai ver com mais detalhes a respeito do glicocálix e das proteínas periféricas em outros vídeos. Então, resumindo a história, nós vamos ter aqui uma bicamada lipídica construindo a estrutura básica da membrana. Além dos lipídios, nós vamos ter proteínas e nós vamos ter carboidratos construindo a estrutura conhecida como glicocálix ou glicocálice. Você pode encontrar com esses dois termos. Vamos dar uma olhada um pouco mais de perto nessas proteínas e no glicocálix. As proteínas, elas vão estar aqui, elas podem estar inseridas na membrana, como vocês podem observar. Essa parte aqui vai corresponder à camada externa de lipídios e essa aqui à camada interna. As membranas, elas podem atravessar essas duas camadas ou elas podem estar ancoradas a outras proteínas, ok? Aqui, ligado a proteínas e também aos lipídios, nós vamos encontrar as sequências de carboidratos que formam o glicocálix. Então, cada bolinha dessa daqui corresponde a um resíduo de açúcar, ok? Tá aqui, ó, a bolinha amarela corresponde a um resíduo de açúcar. Essas sequências de monossacarídeos que vocês estão vendo aqui, ou seja, esses oligossacarídeos, eles vão estar presentes em toda a membrana externa, toda a camada externa da célula, e eles vão estar o tempo todo identificando cada elementozinho que apareça por aqui, ok? Então, aqui nós vamos ter a parte externa, o meio extracelular, aqui a parte interna. Então, nós vamos ter lipídios, carboidratos e proteínas, todos eles trabalhando na construção dessa membrana. Se a gente fosse olhar essas proteínas integrais, essas proteínas transmembrana mais de perto, nós veríamos o seguinte. Essas proteínas elas apresentam uma característica muito interessante. Assim como os lipídios, elas também vão possuir uma natureza anfipática. Como assim? As moléculas que são polares, elas querem estar perto da água, beleza? Elas gostam de estar perto da água. Enquanto que as moléculas apolares, elas não querem ver a água de jeito nenhum. A grande pergunta que fica é, beleza, tudo bem uma proteína se ancorar num lipídio e ficar aqui nessa parte externa, mas o que impede essa proteína que está inserida aqui dentro da membrana de sair? Por exemplo, por que essa proteína não faz isso daqui e vai-se embora? Ou para a parte de baixo? Isso porque a natureza desta proteína também é anfipática. Olha que coisa interessante na natureza. A parte interna da proteína, essa parte que fica aqui, ó, no meio das caudas apolares, ela também é apolar. Enquanto que esta parte aqui, que está voltada para o meio extracelular e para o citosol, também é polar. Então, nós temos aqui também proteínas com probleminhas de personalidades, cuja parte da molécula ama a água, quer estar perto da água eternamente, e a outra parte da molécula, que seria aqui, não quer ver a água de jeito nenhum. Ela odeia a água, quer que a água vá-se embora. Beleza? Então, essas proteínas, elas literalmente atravessam a membrana de um lado ao outro e elas criam canais, elas criam passagens para que moléculas que não conseguem atravessar a membrana possam entrar e sair da célula. Exemplo desse daqui é a própria água. Faça a seguinte pergunta. Se a parte apolar dos fosfolipídios não gosta da água, como é que a água faz para entrar e sair da célula? Ela se utiliza de proteínas transmembranas, de proteínas integrais para conseguir entrar e sair da célula. Beleza? Se a gente olhasse a membrana plasmática mais de perto, o que a gente veria? Nós veríamos basicamente algo semelhante a essa imagem aqui. Então, aqui nós temos uma proteína integral, outra proteína integral, proteína transmembrana, e nós temos aqui os glicídios aqui, nós temos aqui os carboidratos, e aí o que acontece? Esse formato que vocês estão vendo aqui, apesar da imagem ser estática, isso daqui não corresponde à realidade de como a membrana se comporta. Na verdade, todos esses elementos, principalmente os lipídios, eles estão em constante movimentação. Eles podem ir para um lado, podem ir para o outro, podem ir para trás, podem ir para frente, podem girar ao redor do seu próprio eixo. Não tão comum, mas eles podem pular de uma camada para outra. E essa movimentação é o que nós chamamos de fluidez da membrana. Desse modo, nós dizemos que a membrana plasmática ela é um mosaico fluido. Por que um mosaico? Porque você vai ter aqui vários componentes diferentes, lipídios, proteínas e carboidratos, construindo a estrutura da membrana.
E por que fluido? Porque eles não estão parados, eles estão em constante movimentação. Nós vamos ter aqui um elementozinho extra, que nós ainda não apresentamos, que é o colesterol. O colesterol, ele é de natureza lipídica também, sendo que esse colesterol, a função dele aqui é parar um pouco a movimentação do lipídio. O lipídio ele é muito agitado, ele gosta de estar em constante movimento. Entretanto, o colesterol, ele é aquele cara chato, sabe, que não gosta muito de brincadeira. O fosfolipídio chega aqui todo animado, mas quando ele tenta empurrar o colesterol, ou quando ele tenta arrastar o colesterol para a festa, o colesterol olha assim para ele e fica parado. O fosfolipídio chega murcha, ficando super triste, e aí o que acontece? O colesterol, ele limita, na verdade, a movimentação dos lipídios, o que é importante, porque se a membrana for muito fluida, ela pode se desmanchar. Ao mesmo tempo em que você não pode ter muitos caras chatos como esse daqui, porque senão a membrana vai estar muito rígida, dificultando a passagem de substâncias importantes através dela. Beleza? Então, gente, nós ficamos por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um cheiro para todo mundo e falou!